A palavra de Deus, ela é bem clara para os sensatos que usam a palavra de Deus como fonte de esclarecimentos espirituais dos assuntos referentes ao cumprimento de tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer. É Deus quem fala através da sua palavra. A Bíblia Sagrada. Está bem claro o que está escrito aí. Não sou eu que vou contra eles. Não sou eu que irei os destruir e os matar. Mas sim espíritos vindo do reino espiritual de Deus. Não só matará todos os cabeças dessa seita maligna, como também irá matar todos aqueles que o servem como alimento, aquele que dizima e oferta em suas seitas disfarçadas de casas de Deus. Mas como Deus é misericordioso, como Deus é compassivo, como Deus é bondoso e não quer matar o seu povo, por isso Deus me ordenou em espírito para que eu viesse ensinar essas coisas espirituais a vocês e vocês também transmitirem aos seus irmãos, ao seu próximo, a quem vocês amam e que sabem que frequenta essa seita carnal, porém espiritual demoníaca, denominada por Igreja Universal do Reino do Deus minúsculo deles. A Bíblia é bem clara. A palavra de Deus ensina como se livrar de falso profeta, como se livrar de falsa profetisa, como abrir os olhos e ouvidos contra falsas doutrinas espirituais demoníacas e contra falsas doutrinas carnais materialistas que levam as pessoas à morte e o castigo espiritual eterno pelo próprio Espírito de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Presta bem atenção o que diz a palavra de Deus. Nós vamos meditar nela. Eu creio que Deus há de abrir os seus ouvidos espirituais, há de abrir os vossos entendimentos espirituais, para que vocês compreendam a palavra de Deus. Amém? Presta bem atenção. Aqui, nessa Bíblia eletrônica, está adulterado a palavra de Deus, tá bom? Porque na minha Bíblia de papel está escrito de uma maneira, nessa lista está escrito de outra. Mas eu vou meditar tanto em uma como na outra. Tá? E mesmo adulterada para um verdadeiro homem espiritualizado, um verdadeiro homem escolhido por Deus para pregar a sua palavra, que foi adulterada por outros seres humanos carnais vazios, usados por espíritos de engano, espíritos de mentira, mesmo adulterada a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Amém? Presta bem atenção no que diz aqui. Lá no livro, no Velho Testamento, no livro de Provérbios, tá? Que é o livro de sabedoria espiritual, capítulo 1, versículo 19, presta bem atenção no que está escrito aqui. Ó. Aqui é o prefácio da Bíblia eletrônica. No meu prefácio está escrito diferente, mas eu vou tanto meditar numa como na outra. Na eletrônica está escrito assim: não te deixes seduzir por pecadores, tanto os avarentos, os gananciosos, os materialistas e os visionários bíblicos. Qualquer tipo de pecador. O que usa droga, o que fuma droga, o que usa bebidas alcoólicas, o que vai pro mundo, pro funk, para onde quer que seja. Enfim, tudo o que se denota das coisas mundanas é pecado. Amém? Depois eu vou ensinar em outros estudos também vários tipos de assunto acerca de pecado. O que é o pecado e o que gera a morte e o sofrimento espiritual eterno do teu próprio espírito humano. Nós estamos falando agora de falsos profetas, não vou entrar nesse assunto agora. Presta atenção. Na Bíblia de papel, no prefácio da Bíblia de papel, está escrito assim: prefácio é o que antecede o estudo, antecede o que você vai meditar.
Pegue a sua Bíblia aí, católica, apostólica, romana, a Bíblia protestante, a Bíblia da fé, a Bíblia espiritual, a Bíblia, eu não sei qual é a tradução que você tem aí, mas medita na palavra de Deus. Diz assim, Provérbios 1, capítulo 19. Tal é a sorte de todo ganancioso. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quando você vê na palavra de Deus escrito assim, ó, espírito ou espíritos ou espírito ou espíritos, você tem que tomar muito cuidado com isso, que você pode interpretar a palavra de Deus erroneamente e também pagará um preço por causa disso. Porque a palavra de Deus ela é um livro espiritual. E se você não está espiritualizado para entendê-la, você pode errar no entendimento e pecar contra Deus espiritualmente falando. Isso aqui que eu acabei de fazer para vocês se chama espiritologia. E isso está na Bíblia Sagrada também. Em outro assunto eu irei vos ensinar. Presta atenção no que diz aqui agora na Bíblia eletrônica. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Se entregar à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Prestou atenção? Ela tira a vida. Então, aqui está no feminino. Eu posso interpretar que seria um espírito maligno feminino, mas não é. Não existe espírito feminino maligno no reino das trevas. Tudo é espírito. Aí é um espírito demoníaco com E minúsculo. Espírito maligno. É assim que tem que estar escrito aí na Bíblia. Vocês têm que tomar cuidado com isso também. Aqui, ó. Espírito com E minúsculo. Ou é espíritos demoníacos, ou é o espírito humano do próprio ser humano. Quando vocês verem na Bíblia também escrito assim, ó, Deus com D maiúsculo é o nosso. Deus com D minúsculo é o espírito imundo de Satanás. Tomem cuidado com isso. Porque outro dia eu vi numa tradução bíblica escrito assim, ó, espírito maligno com E maiúsculo. Está totalmente adulterado. Como pode o excelentíssimo Espírito Santo de Deus ser um espírito demoníaco, sendo que ele é reconhecido como o único espírito que pode ser escrito com E maiúsculo na Bíblia? Tá bom? Espiritologia, etimologia espiritual. Outro assunto que ensinarei para vocês depois. Então está escrito aqui, tal é a sorte de todo ganancioso. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O único espírito de ganância, o único espírito que pode nos seduzir, nos encantar a se preocupar mais com as coisas materiais e carnais, é o espírito imundo de Satanás. São os espíritos imundos dos demônios. E isso eles fazem sobre aqueles que não são verdadeiramente servos de Deus. Porque se fossem servos legítimos de Deus, espiritualmente falando, se livraria de tudo isso e ensinaria espiritualmente falando para vocês também. Presta atenção na boca dessa carne podre que está fazendo uma autopregação para um outro cabeça podre dessa seita imunda, denominada por Igreja Universal do Reino do Deus minúsculo deles. Ele está fazendo uma pregação para ver se esta pregação, se essa veemência de palavra induziria ao povo a dizimar e a ofertar mais e mais e mais nessa seita espiritual demoníaca. Isso é laço do diabo. Tomem cuidado com isso. Presta atenção no que o Espírito de Deus ensina para vocês. Nós passamos um espírito tal de... Prestar atenção já na primeira palavra. É o que ensina a palavra de Deus. Pelas suas palavras os conhecereis, e pelos seus atos e obras
os desmascareis. Ele já falou ali para mim. Para mim, se eu como sendo um verdadeiro cristão e espiritualizado pelo reino espiritual de Deus, já sei que esse espírito aí é um espírito de ganância. É o espírito do materialismo, que não faz parte do reino espiritual de Deus. Só faz parte do reino carnal dos homens dominados pelo reino espiritual das trevas. Simples assim para um bom entendedor espiritual. Virar o jogo. Eu falei assim, olha, nós vamos virar o jogo. Em 3 dias nós vamos fazer hoje, amanhã, sábado e domingo, o que nós não fizemos nesses outros dias. Agora, prestaram atenção? Sexta, sábado e domingo, eles sempre fazem essas coisas. Inventam certos tipos de... Como é que eu posso falar para vocês? Como é que eles falam aqui mesmo? Excelentíssimo Espírito Santo de Deus. Campanhas, né? Vamos fazer a campanha da multiplicação, a campanha do Deus dará tudo, a campanha do prazer humano, a campanha do luxo carnal, enfim. E arrastam multidões. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Cada um é tentado segundo aquilo que cobiça. Se esse ser humano carnal vazio aqui está sendo usado como está sendo usado por um espírito demoníaco, esse espírito demoníaco, segundo a palavra de Deus, vai tirar a vida dele e de quem o ouve e acredita nele. Vocês têm que passar espíritos regionais. Então você vê que o mesmo espírito maligno que está nele, ele vai passar para os regionais. Quem são os regionais? Os outros ministros, os outros obreiros. Eles têm que ter o mesmo espírito imundo de ganância, o mesmo espírito imundo de materialismo para fazer o quê? Enganar o povo de Deus, que são carnais também, que não têm discernimento espiritual para entender que esses são falsos profetas malignos usados por Satanás. O que nós temos que fazer? Não é agora com a crise que a gente, o Clodomir, vai, como se diz... Clodomir é esse lixo que está sentado aqui, ó, ouvindo esse outro lixo falando, para ver se convence ele em algum tipo de reunião. Vamos supor, esse aqui seria o membro, ele seria o pregador. Então está ali fazendo essa pregação veemente desse espírito imundo de sedução e de instigamento espiritual para levar o povo de Deus a dizimar e ofertar mais em seus templos terrenos, humanos, carnais, metidos a espirituais, para destruir o próprio povo de Deus espiritualmente falando. Isso eu provo, todos eles são filhos de Satanás. Recuar? Não, muito pelo contrário, porque a crise só se vence com o quê? Com a fé. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus... Prestaram atenção no que ele falou? Se eu não pegar todo o meu dinheiro e não dar para Deus, Deus não precisa de dinheiro. Deus precisaria de dinheiro se esse dinheiro fosse verdadeiramente usado na obra de Deus, para os próprios servos de Deus e para os próprios membros e servos de Deus também, que estão dentro dessas casas que se dizem ser de Deus, e não é até mesmo para ajudar eles. Isso é bíblico. E outra, tem uma passagem da Bíblia aqui que nós vamos meditar nela, aonde que eles usam o nome de Deus, se encostam no nome de Deus e levam o povo a acreditar que eles seriam verdadeiros homens de Deus, mas não são. São falsos profetas. A palavra de Deus aqui, ó, ela é bem clara. Provérbios, não. Está aqui em Miqueias. Também não. Aqui, ó. A palavra de Deus ela é bem clarinha, tá? Para quem se deixa instruir e ensinar. Ameaça contra o chefe e os falsos profetas. Não sou eu que estou falando isso. Eu não vou ameaçar ninguém. Eu não vou ser contra ninguém. Quem vai ameaçar e vai ir contra eles vai ser os espíritos dos anjos de Deus. E ai deles e de quem tiver no meio deles. Presta atenção no que diz o versículo 11.
Os seus chefes dão a sentença por peita. Peita é suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Ou não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles falam isso, que mal nenhum vai vir, porque Deus é na vida deles, porque Jesus é na vida deles. É mentira. A própria palavra de Deus está escrito aqui, ó. E ainda se encostam no Senhor. Eles usam o nome de Deus. Usam o nome do Senhor. Mas eles não servem ao Senhor. E prestou bem atenção? Agora vamos meditar aqui na minha Bíblia de papel, aqui, ó. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no nosso meio, mal nenhum virá contra nós. Olha o que eles dizem, mas Deus diz aqui no versículo 12: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Essa seita carnal podre, usada por Satanás e por demônios, vai cair em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. A crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? Sim, senhor, tá ligado. Não é legal isso? Arrebenta, tá ligado. Então agora é o momento da gente apinhar as igrejas. Agora é o momento da gente trabalhar com a fé. Aí, quando a crise for embora, essas pessoas que contaram com Deus vão continuar contando. Se você crê em Deus, você vai pegar o que a crise pode pegar e você vai colocar onde? Vai semear. Vai semear. O semear é colocar no altar deles, na conta deles. Desperta, povo de Deus. No altar, e Deus vai te dar o quê? Aumentará a vossa sementeira. Prestou atenção no que ele falou? Aumentará a sua sementeira. Eles estão adulterando a palavra de Deus. Ainda que Deus fale de riquezas, ainda Deus fale de bênçãos, ainda que Deus fale de mudanças na sua vida, para isso acontecer, vocês têm que estar libertos em espírito, espiritualizados pelo reino espiritual de Deus e ser servos legítimos de Deus para receber as bênçãos espirituais e materiais de Deus. Não essas carnes podres, vazias aqui, que não liberta ninguém, não salva ninguém e não ensina a verdadeira palavra de Deus para ninguém. Quer dizer, mais semente você vai ter, e quanto mais você tem semente, mais você vai colher. Pô, é muito forte, não é? Então a gente tem que virar o jogo, passar esse espírito para os pastores agora, como eu já passei. Prestou atenção novamente? Passar esse espírito. Eles estão sendo usados por espíritos demoníacos. Eles estão sendo usados por espíritos de demônios. Desperta, povo de Deus. Pô, vai arrebentar, rapaz. O momento propício para o uso da fé. A gente vai pregar isso hoje, eu vou pregar isso amanhã, eu vou pregar isso no domingo. Prestou atenção? Vou pregar isso hoje, vou pregar isso amanhã, vou pregar isso domingo. De tanto falar, eles corrompem a mente humana, corrompem o entendimento humano. Isso lá no Novo Testamento, no livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16, isso é bem claro. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11 para vocês, de Tito 1, capítulo 1, do versículo 10 e 11, diz assim: porque existe muitos insubordinados, faladores, frívolos, enganadores,
especialmente os da circuncisão. Então quer dizer, circuncisão é dizer que se antigamente, isso na lei judaica, se cortava o prepúcio do pênis e se dizia ser cristão, se dizia ser de Deus, tá? Aqui, especialmente os da circuncisão, está dizendo especialmente aqueles que se julgam ser crentes e evangélicos. A Bíblia diz o quê? Lá no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não se deve por torpe ganância. Então, se ele fala hoje, se ele fala amanhã, se ele fala depois, no rádio, na televisão, na internet, vocês que não estão libertos em espíritos, se corrompe, diz o Espírito de Deus. E outra coisa, eu combinei com os regionais aqui o seguinte, malandro. Eu combinei, isso aí tem nada a ver de Israel. Mundo! Colocar 3 Bíblias abertas aí em Isaac, nessa passagem, e na hora da oferta, no domingo, falar assim, olha pessoal, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo a todo mundo em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Com 1000 para cima, vem aqui na frente. Com 500 para cima, vem aqui na frente. Com 100 para cima, com 10 reais para cima, com uma moeda para cima, coloca aqui. Aí a gente não está, como se diz, estipulando, porque foi na hora da oferta, um desafio. Você acredita mais em quem? Você acredita na crise ou você acredita em Deus? Prestou atenção no que ele disse? Você acredita mais em quem? Ele está te instigando, te tentando a ofertar e dizimar na seita podre deles. São espíritos de sedução espiritual demoníaca que está dentro dessa carne podre aqui. Porque se você acredita na crise, então você vai fazer o que o homem fez. Ele pegou 10 mil, tinha 10 mil, pegou 1000 e deixou 9 guardado no banco em nome de quê? Da crise. Da crise. Pensando que aqueles 1.000 reais era o quê? Suficiente. Era sacrifício. Mas o que ele fez? Não, pô. Foi lá, pegou os 10 mil, todo e deu. O outro homem, se você acredita no espírito da crise, você vai fazer como o homem fez. Ele tinha 50 mil, pegou 10 e deu. Mas ontem ele já mudou. Ele disse, não, com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? O espírito da crise. Esses imundos, esses podres, falam que aqueles que não são ricos, aqueles que não são milionários, estão com o espírito da pobreza neles, o espírito da miséria neles, é o diabo na vida deles. Eles estão levando o povo de Deus a ser morto pela própria mão do Espírito de Deus. Desperta em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tá ligado? Não é legal isso? Arrebenta, tá ligado? Hein, ô Sidney? Tá ligado, senhor, já era. Tá ligado? Tem que virar o jogo. É o melhor investimento. O melhor investimento é esse. É agora. E se tem alguém fazendo o que esse senhor fez, guardando 9 e dando 1, ouvindo essa palavra, ele vai levantar e vai virar. Vai virar a mesa. Vai virar o jogo. Mas ele vai roubar tudo que você tem. Porque ele veio para matar, roubar e destruir esse desgraçado, pô. Você vê como eles são adulteradores bíblicos. Ele usou a palavra de Deus. Não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai destruir a sua vida financeira. Ele vai destruir a sua vida material. Mentira. Mentira de Satanás. Desperta, povo de Deus. Porque Deus irá cobrar deles, irá cobrar de quem os auxilia com os seus bens e com o seu dinheiro. Eis que o Espírito de Deus fala na terra. Mas ele vai roubar tudo que você tem, porque ele veio para matar, roubar e destruir esse desgraçado, pô. Para mim, poucas palavras bastariam. Para mim, só este vídeo bastaria.
mas quem está ensinando vocês é a palavra de Deus. Desperta antes que seja tarde demais. Segue.